Boa, vamos em frente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar na manhã de hoje sobre o uso da cloroquina como tratamento para a Covid-19 e sobre o isolamento social. Vamos assistir. Alguns políticos fecharam tudo durante a pandemia. Eu sempre falei, não tem que fechar nada. Não tem que prender ninguém dentro de casa. Temos que zelar dos mais idosos, daqueles que estão mais passíveis de adquirir o vírus e ter um problema mais grave. Fora isso, tínhamos que trabalhar. E mais ainda, Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometer da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou ousado como cabra da peste nordestino. Nós temos que buscar uma solução para os nossos problemas. E ela apareceu. Em visita a São José do Egito, no sertão nordestino, para a inauguração da segunda etapa do sistema adutor do Pajeú, ele ainda completou dizendo que nunca vai abrir mão de que o povo tenha liberdade e democracia e comparou as obras do sistema adutor com a loteria, abro aspas. O semblante do nordestino quando chega a água parece que ganhou na Mega Sena. E ganhou sim, foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro. E aí, Ana, o que achou dessas falas do presidente? Bom, o presidente, de alguma forma, ele tem razão, né, Vitor? Eu acho que os meses aí de total lockdown só mostra que o lockdown severo, sem aplicar um pouco, né, de inteligência ali, de separar os grupos mais sensíveis, as pessoas mais idosas, isso aí causou agora uma pandemia econômica, né? O mundo está sofrendo com isso, economias fortíssimas como a americana, por exemplo, está sofrendo com isso, e o Brasil, a gente ainda tem a grande diferença da economia americana, que o Brasil não tinha aquela gordura, né, para queimar na economia, e logo no começo, até quando a gente discutia aqui na Jovem Pan, não poderia nem se falar em abrir a economia e abrir a sociedade. E o tempo acabou mostrando que fechar da maneira como foi fechado foi muito prejudicial, e agora nós temos que continuar tocando esse debate como fazer o lockdown inteligente para que não sufoque uma economia como a nossa, que ainda está se recuperando. Fala, Zé. É preciso, Vitor, nesse processo aí, enumerar aí 2 pontos que eu acho muito importantes. Lá atrás, eu recebi informação ali do Palácio e falei aqui, nos Pingos nos Is, o seguinte, 2 pontos. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro vai andar pelo país, está aí. As andanças dele, ele está mostrando a cara e conhecendo cada viagem que o presidente sai daqui e vai lá à base, ele conhece. Segundo, vai acabar com as obras que já foram começadas. Lembrando que isso é um desafio político, porque todo mundo gosta de iniciar uma obra, porque é no início ali, no projeto, no início que rola os 10%, 20%, 15%. Depois da obra iniciada, aí já pagou o que se tinha de corrupção. Mas ele quer acabar a obra, fica mais barato para o país, para os cofres públicos. Então, 2 pontos. Segunda é sobre esse enfrentamento. Desde o início, o presidente disse, olha, não é para fechar tudo. A história é proteger, né, os vulneráveis e a vida que segue. É a vida que segue. Eu nem gosto de falar dessa história de cloroquina, porque eu não me sinto à altura para dizer sim ou dizer não. Mas o presidente sempre teve uma postura de não fechar. Agora a gente está vendo que quem fechou e foi para dentro de casa, agora está saindo, botando a cabeça para fora e tendo contato com o vírus, né? Não tem jeito. Diga, Fiuza. Esse tema ele permanece inflamado dessa maneira, né, nesse tom que até seria indesejável no momento que se precisaria de união, né, união da humanidade, porque a humanidade foi atingida da mesma forma pelo mesmo mal, né? Mas por que foi parar nesse lugar estranho, de muito aguerrido esse debate? Porque a seita da terra parada, né, os adeptos do lockdown, que poderia ser uma hipótese de científica de enfrentamento, decorridos mais de 6 meses de pandemia e sem nenhum atestado de eficácia desse instrumento, eles permanecem como fanáticos de seita mesmo, patrulhando
recriminando e censurando quem defenda o funcionamento normal da sociedade, quase normal, com a proteção dos vulneráveis, evitando aglomerações, tudo que o bom senso parecia indicar desde o início. Então nós temos... Por que eu acho que o presidente aparece de uma maneira tão febril falando disso? Porque os danos são gigantescos, o prejuízo é colossal em vidas e em herança social e econômica, e ainda assim nós temos entidades que são referência científica, como o Fiocruz, fazendo pregação obscurantista, pregando a volta do lockdown em Manaus, por exemplo. Vemos autoridades em São Paulo falando, olha, tem um aumento em 24 horas aqui de casos, vamos precisar retroceder em relação a trancamento, um trancamento que é irracional. Então, enquanto houver, né, a insistência nessa experiência que não é científica e é mística, o debate ficará inflamado e isso não pode acabar bem. Que até a velha imprensa teve de noticiar hoje que a pandemia, voltar a noticiar que a pandemia já começou a curva descendente. Está caindo tudo. A curva dos casos confirmados, a taxa semanal de óbitos, né, aquela média semanal. Diante disso, desapareceu a palavra de ordem fica em casa. Ninguém mais usa. Eles usam o quê? Usem máscaras. Se é assim, é hora de você retomar a atividade econômica e, sobretudo, reabrir escolas. Tem de reabrir. Quer dizer, eu tô agora concentrado nesse problema, porque eu não acredito definitivamente no Datafolha, que diz que 75% dos pais em São Paulo não querem a volta das aulas presenciais. Mentira. Eu falei com uma mãe de criança aí que só se entrevistaram quem não tem filho, né? Casais sem filhos, moradores de São Paulo, porque todos estão querendo, as aulas à distância não funcionam, as crianças estão desesperadas porque não aguentam mais fazer lições, é o que os professores fazem. No ensino público não funciona o equipamento, você tem crianças pobres que não têm como usar o computador. Então precisa parar com isso. Agora já estão os professores retomando a gritaria de não, se vierem às aulas nós fazemos greve. Isso aí eu repito, eu sou filho de professora, sobrinho de professora, irmão de professor, tudo. Isso aí é aquele tipo de cansaço provocado pelo excesso de vadiagem. É isso que os professores estão querendo. Porque quem lidera aqui em São Paulo o Sindicato dos Professores é aquela Bebel que é há 11 anos secretária presidente do sindicato, ela vive disso. E agora deputada, acumula salários ilegalmente. Não vamos à aula. Nunca deram. Ela, se entrar numa classe, é capaz de tropeçar numa carteira ali, porque ela não sabe como é que é. Não frequentou antes, não frequenta depois. Então aí não dá, você está com o ano letivo perdido. É uma geração que não viveu o ano letivo de 2020. Enquanto os países sérios não ficaram mais 5 semanas com as escolas fechadas.